sol, ok? Alegria, só alegria. Sabemos que para falarmos sobre os aspectos que venham desencadear sobre a palavra motriz e os seus ecos etimológicos, significados que acontecem diariamente, vamos abranger em meios análogos, concepções, relações que possam haver diariamente na nossa vida. Eu vou trazer hoje um repertório histórico sobre algumas teorias que falam também sobre o tempo, automatização, automotriz, ou seja, a palavra automatizar, ela associa o aprendizado. Quando eu vou automatizar um movimento, eu vou aprender a andar de bicicleta, eu vou aprender a caminhar e outras trilhas ecológicas diariamente. Ninguém nasce sabendo. É uma teoria inata que a maioria das vezes a pessoa pensa que nasce sabendo, mas alguns falam em outras teorias que nasce com uma carga, uma bagagem genética que você vai despertar esses estímulos, ok? São várias teorias vertentes que coloca esses cronos relacionados. Então eu vou entre esses termos de automação, demonstra que é o funcionamento de uma máquina, de um grupo de máquinas de controle, um programa, uma intervenção humana. Essa automação, alguns relacionam o que? A própria taxonomia, que você vai assimilar, ou seja, vai ter as impressões, que alguns dizem, impressões, as sensações, o pensar. Depois desse pensamento vai ter o que? Uma semelhança. Depois dessa semelhança, esses aspectos do processo de David Hume. É lógico, a taxonomia está ligada a alguns autores que trazem o que? A taxonomia logo pensar, ou seja, eu falei, o pensar está ligado ao cognitivo, o sentir está ligado ao campo sensacional, que nós relacionamos o aprendizado motor. Quando ocorre uma automação, é um aprendizado, vai vir uma estabilidade e habilidade. O automatismo vai caracterizar uma condição de automático. Lembramos de carros automáticos que nós vamos começar a dirigir. Nós precisamos passar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Entre esses associamentos ligados ao próprio movimento. Ou seja, como uma moto, você vai aqui em movimento, a 1, 2, 3, a terceira, até a quinta marcha. Eu lembro da época que o CG, na época de roça, lá em Coporanga, eu tive a experiência, porque é um lugar mais largo na época, eu era de menor, e tive essa oportunidade de usufruir da CG. É algo muito bom, aquele vento, aquela flexibilidade, aquele vento na sua cara, traz um campo diretivo e indiretivo contra o estresse, mas tem que o quê? É lógico, para você passar, você tem que tocar ali nas questões ligadas ao pé. Ou seja, no plantar do pé, coloca a primeira marcha, tocou, acelerou. Segunda marcha, apertou ali a parte onde tem a região da embreagem, a embreagem ali na região. Tem algumas agora que são automáticas, que nem precisa, só pelo meio do movimento, igual a mobilete. A mobilete tem que passar, é só assim, só acelerar. Mas alguns podem trocar, ou seja, a própria engrenagem, nessas questões. Então, quando falamos sobre automóveis, não tem como falar sobre os campos incidentais, digamos, o tempo esforçado, e o tempo livre, que era 18 horas, 22 horas de trabalho, e traz esses ramos, esses campos, esses edifícios, essas escadas, estepes, que relacionam ao tempo, e vai havendo degraus em degraus, depois descemos para fazer uma reflexão, assimilarmos, obter uma semelhança bem parecida entre esses pareceres. Ok? Então, pois bem, quando falamos sobre automobilismo, é um esporte praticado, ok? Com automóveis. Mas aonde eu quero chegar logo, bem sucinto, bem sintético, é automotriz, é carro único de estrada, de ferro, que se locomove com motor próprio. Quando eu falo ser submisso e ser um ser obediente,
e ser um ser autônomo, também nós podemos usar o campo automotriz. Uma motricidade humana automotriz, ou seja, revista automotriz. Uma revisão automotriz é uma autoavaliação que tem um estilo típico, por exemplo, uma CG, uma Yamaha, ou seja, qual? Kawasaki. Automóveis, vou fazer uma mistura aqui entre automóveis, a Mercedes, ou seja, carros como o Fiat 147, que foi o primeiro Fiat lançado, depois que foi havendo o quê? Lá em Roma, na Itália, que foi abrangindo. A palavra uno significa unidade, Fiat. Aí você vai vendo os pareceres. A Fiat houve destaque depois. Embora até hoje o Fiat Uno está em ponta, como Celta. Ou seja, os tais maneiras ligado ao automóvel e aos campos pós-industriais e os meios que vão intercalar as estradas que nós passamos. Ok? Então, quando eu falo sobre algum tipo de carro na época, tem alguns autores que criaram, ou seja, esses automóveis e ligado à fisiologia do exercício. Vou falar de Dalton. Alguns falam que não é o pai Abraão, mas ele foi um pai ligado à própria fisiologia do exercício. Não é o Dalton de Assis, né? Machado de Assis, que são Santos Dumont, mas a maquete de automóvel, né? Ela demonstra, né? Algo importante. Tem o carro também, a vapor, Nicolas Huguenot, 1771. Estou um pouco aqui em questões de 1771. Então, é o vapor, tem a bicicleta a vapor, que ainda traz um discurso, se você olhar no Google, nos campos documentais, quando entra nos fatores sobre fisiologia do exercício, o vapor ali vai trazer o quê? Uma ferramenta ideal para o campo hidrelétrico. Como é que surgiu a água para ser esses pareceres? Eu lembro que eu ia para o Rio Grande do Sul, eu via aqueles aparelhos, tipo um ventilômetro, um ventilador, que rodava ali no vento, e ali o que ocorre é um processo de energia, né, pelo ar e pelos elementos da Terra, que vai trazer uma energia solar, nuclear, que vai haver uma gravidade entre a energia e também os campos que relacionam o quê? Os depositórios ligados à água. Agora tem os carros-pipas em outros lugares. Pois bem, nessa particularidade, nós olhamos o quê? Tem um carro também que chama Marcos, 1871. Embora tem um tio que chama Marcos Antônio, que ele é motorista, expert em campo de automóveis. Marcos, 1871. Tem outro, Ramuel, 1886. Ramuel tem o nome de um anjo aí, ligado à teologia, quem quiser. Então tem outro ali, ó, outro nome, ó. Luterman, 1898. Tem o Germain, 1991. Germain, não é Hipermãe não, Germain. Ok? Tem outros nomes aqui. Opel, né? Opel também, que ele esse Opel que também traz vários filmes que relacionam também Opel Cooper. Também tem o Alfa Romeo, depois tem o Maverick. Tá lembrando um colega meu aqui agora, que ele passou, e o pai dele tinha um Maverick, o Ericsson, não o Ericsson da antropologia ligada ao esporte, ao jogo, não, Ericsson. Lembro dele, Ericsson Santos. Posso citar ele porque também acho que ele é formado, ao meu ver, ele é formado em campo de estúdios, musicologia, que traz uma terapia, tem um estúdio na sua própria casa. Então eu lembrei do pai, né? Tinha um cabelão grandão na época aí, tinha um Maverick, e trouxe os campos de automatização. Quando falamos de automatização, praticamente vai associar o sistema autônomo, a autonomia. E a própria autonomia vai nos trazer liberdade, que incidental, mas vai haver acidentes. Há um campo binário, há um binóculo entre liberdade e acidente. Ok?